Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez voltamos aí com as quinquilharias da semana. Esse vídeo eu quero falar sobre um assunto que já está cansativo, né? Já há muito tempo aí se falando sobre isso, o mesmo assunto, né? Sobre o Flávio Bolsonaro e aquela coisa toda, aquela polêmica toda do Queiroz, enfim. Então vamos lá, eu vou colocar aqui as minhas impressões. A minha opinião ela é muito simples, né? O caso do Flávio Bolsonaro é o seguinte: ele ainda não existe nenhum processo contra o Flávio Bolsonaro, né? E não havendo processo, não há como julgá-lo, tá? Então precisa aí, tem toda uma dinâmica de investigação, um processo e o julgamento, né? E o seu caso está nas mãos da justiça lá do Rio de Janeiro, que está infestada de esquerdista. Então, estão usando o Flávio como boi de piranha, né? Não foi à toa a quebra de sigilo bancário, né, feita de maneira muito indevida, fora dos termos legais. Então essa quebra não foi à toa. Então tudo faz parte aí de uma trama, de um plano, né, para que a oposição, aliada à mídia, começasse a bater no Flávio Bolsonaro até ele sangrar, usando de narrativas para incriminá-lo e para convencer os eleitores, né, do Bolsonaro de que ele, o Flávio, é culpado mesmo antes de um processo e de sua conclusão na justiça. Tá? Quando boa parte do eleitorado do Bolsonaro, então assim, indiretamente do nome Bolsonaro, né, já estar ligado a uma suposta corrupção, né, cometida aí pelo Flávio, acaba surgindo aí essa tentativa de imputar desonestidade e corrupção não ao Flávio, mas ao próprio pai, sujando assim o nome da família. E futuramente essa sujeira, né, que seriam acusações de corrupção, ela será associada ao próprio Jair Bolsonaro pelo nome, né, Bolsonaro, e por ele ser o pai do Flávio. Então, aqui levanta uma questão: se de fato o Flávio tem culpa no cartório, se ele errou, se ele está irregular perante a lei, por que isso já não foi provado? Visto que a esquerda ela ainda detém todo o aparelhamento do sistema. Então, por que isso já não foi provado? Né? Se a esquerda ainda está ali aparelhada ao sistema, dentro da justiça ali do Rio de Janeiro, por que já não incriminá-lo? Por que já não foi provado a sua culpa? Tá? Por quê? Provar a culpabilidade do Flávio agora e condená-lo será uma moeda de troca de pouco valor, visto que se deixá-lo sangrando aos poucos, né, sem nada conclusivo, apenas acusações, acaba valendo muito mais, né, essa situação. O Flávio acaba se tornando uma moeda de troca de muito mais valor, pois essa velha narrativa ela acaba sendo aí permanentemente, de tempos em tempos, ela vem à tona, né, do Flávio como culpado, como
envolvido com esquemas ilegais. E essa narrativa ela acaba de tempos em tempos sendo levantada como cortina de fumaça ou como arma de ataque ao próprio governo, para desgastar a sua imagem. Então, continuar durante muito tempo com essa narrativa de que o Flávio Bolsonaro é corrupto é a maneira mais eficaz de desgastar a imagem de honestidade do próprio Jair Bolsonaro, porque está envolvendo o nome, está envolvendo a família. E a esquerda, ela sabe como ninguém cozinhar, né, em fogo lento uma mentira, ou pior, uma meia-verdade, até que ela se fixe, até que essa mentira ou essa meia-verdade, essa narrativa, ela acaba se fixando no coletivo, né, na mente das massas, como verdade absoluta. Então, de tanto vir com essa narrativa, de tempos em tempos, né, de que Flávio está envolvido com a corrupção, que cometeu aí crimes, enfim, isso de tanto se colocar essa narrativa, então vai se criando aí uma verdade absoluta que vai se fixando na mentalidade do povo, tá? Mais do que ser culpado ou inocente, o Flávio ele se tornou uma moeda de troca, né? Uma arma contra a imagem do próprio pai. Ele acabou se tornando um veneno fatal que a esquerda criou, que a oposição, aliado às mídias, criaram, e que vai matando lentamente a imagem, vai desgastando a imagem do nome Bolsonaro. Tá? Já não importa mais se é o Flávio ou se é o Jair Bolsonaro, o pai. Né? A ideia é justamente manchar o nome, é desgastar a imagem do governo. E essa narrativa ela vem com uma constância dentro das mídias que acaba colocando muita dúvida nas pessoas, né? E quando se fala, se toca no assunto, aí vem aquela outra fala de que você está passando pano. Né? Esse termo passar pano é um instrumento inventado pela própria esquerda justamente para intimidar qualquer tentativa de apoio, seja ao Flávio ou ao governo Bolsonaro, para que venha intimidar qualquer tipo de apoio, né? De defesa. Então, é uma espécie de cala-boca, né? Para o pessoal aí que são eleitores do Bolsonaro ou que apoiam o governo. Então, muita gente vem comprando essas narrativas, né, com relação ao Flávio, e de fato, eu não tenho como saber se ele é culpado ou não. Tá? Ele pode ser culpado sim, e sendo culpado, sendo provado pela justiça, então que ele pague, né, que siga aí todo o rigor da lei, que ele seja multado por isso, que ele seja condenado dentro do crime, né, que ele cometeu. Né? Que ele seja aí, que ele experimente o rigor da lei, e ok, tá? Mas até então não se tem prova nenhuma contra. O que existe são aí suspeitas, toda uma narrativa, né, que vem se criando e que a mídia é antagonista, Jovem Pan, que vem alimentando isso, vem ajudando em fogo lento, trazendo isso todo dia, sabe? A todo momento se levanta essa questão do Flávio e tal, e aí comenta isso, comenta aquilo, sem saber de fato, né, o porquê das coisas. Porque ele se encontrou com Gilmar Mendes, porque o advogado dele se encontrou com o Bolsonaro. Aí vem aquela história, um acordão, fizeram um acordo. Tudo balela, tudo mentira. Entendeu? O problema é que os desavisados acabam comprando, né, essas narrativas, essas meias verdades, e
faz isso circular, já vendendo tudo aquilo que é colocado, é pautado pela mídia. Então o problema aí, um dos problemas da direita é justamente deixar ser pautada pelas mídias, que em sua grande maioria é contra o governo e vai fazer de tudo, está fazendo de tudo e vai continuar fazendo de tudo para desgastar o seu nome, seja diretamente atacando o presidente, seja atacando seus filhos ou pessoas próximas ou ligadas a ele. Então nós temos que aprender, né, a não cair nessas pautas, a não ser mais pautado pelas mídias, pela oposição. Né? E isso se trata de uma guerra. Estamos no meio de uma guerra política, numa guerra de informação, numa guerra cultural, e nós temos que agir aí com mais maturidade, um pouco mais de sensatez e deixar o governo fluir, o governo trabalhar. Então, caso do Flávio Bolsonaro, está lá na justiça, deixa correr e amanhã ou depois a gente vai ter um resultado. Né? Então, deixa isso, não tem que ficar achincalhando, né, todo dia, a todo instante o Flávio Bolsonaro, não tem que ficar em cima, criticando isso e aquilo. Ninguém sabe de nada, ninguém conseguiu provar nada, então deixa isso nas mãos da justiça, de todo esse processo, e aí depois, sendo considerado, provado aí que ele tem culpa no cartório, entrando todo esse, a partir do processo, do julgamento, aí a gente vem e fala, realmente o cara errou e tal, e ok. Mas enquanto isso não adianta ficar aí levantando essas narrativas, replicando, né, essas narrativas, que acaba sendo um desserviço ao próprio governo, ao Brasil, que tem urgência em muitas outras coisas, como a própria aprovação da reforma da Previdência, né, entre outras questões aí que são muito mais urgentes. Então, vamos ter um pouco mais de atenção e cuidado aí com essas narrativas. É isso, pessoal. É só aí as minhas opiniões e impressões sobre a questão do Flávio. Um grande abraço, deixa aí a sua curtida se você gostou do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Faça o seu caminho.